Olá, gente, tudo bem? Está na hora daquele nosso encontro diário para falarmos sobre as consequências da pandemia no nosso dia a dia. E pela primeira vez, desde o começo da pandemia, um grupo técnico ligado ao Ministério da Saúde elaborou um documento preliminar com orientações contra o uso da cloroquina, da azitromicina, da ivermectina para tratamento de pacientes internados por Covid. A recomendação faz parte do documento chamado Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do Paciente com Covid, que elabora um protocolo sobre como os doentes devem ser atendidos nos hospitais. O texto foi elaborado por uma comissão técnica convocada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e será analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Se aprovado, esse documento, que desaconselha o uso da medicação defendida pelo presidente Bolsonaro, será adotado como uma nova orientação do governo federal sobre o tema. Lembrando, que azitromicina, ivermectina e cloroquina não têm eficácia comprovada contra a Covid e o seu uso indiscriminado pode trazer sérios riscos à vida dos pacientes. Depois de parar a produção por falta de insumos, a Fundação Oswaldo Cruz prevê retomar a fabricação de vacinas contra a Covid depois do anúncio oficial da chegada de mais matéria-prima vinda da China ao Brasil nesta semana. Segundo a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o material da nova remessa deve desembarcar no Brasil no sábado agora, 21 de maio. Em nota, a Fiocruz informou que o insumo dará conta de produção de 12 milhões de novas doses da vacina AstraZeneca. E com isso, o fornecimento de imunizantes fica garantido até a terceira semana de junho, segundo dados do próprio Ministério da Saúde. 80% dos japoneses não querem que as Olimpíadas comecem na data prevista, em 23 de julho, por causa da pandemia. Só 14% dos entrevistados apoiam o início do torneio nesta data. Faltando pouco mais de 2 meses para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, 43% apoiam que ela seja cancelada. Outros 40% pedem um novo adiamento. Mais de 1.500 pessoas foram ouvidas pelo jornal japonês Asahi Shimbun. A porcentagem dos que apoiam os lançamentos dos jogos aumentou 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento, em comparação à percentagem dos que apoiam as Olimpíadas comecem na data prevista, que caiu pela metade. Será que a máscara pode ser prejudicial durante a prática de exercícios físicos? Existe uma forma correta de usá-la para garantir um benefício na atividade. Você vai saber qual é na reportagem da Fabiana Vantucci. Com a pandemia, passamos a utilizar um novo item durante os exercícios físicos, a máscara. Seja nas ruas, nos parques ou dentro das academias, não tem jeito. Ela é imprescindível para garantir a proteção contra a Covid-19. Mas nem todo mundo gosta dessa companheira de treino. O Guilherme teve dificuldades no começo. Até adaptar uma máscara que fosse ideal para fazer atividade física, quando ficava mais difícil a atividade, faltava um pouco de ar, sabe? Mas agora tranquilo, já me adaptei, estou fazendo normal. Esse educador físico teve que adaptar os treinos dos alunos. Temos indicado diminuir a intensidade dessa atividade prescrita. Se o aluno vai correr, diminui a intensidade da corrida, né? Ele pode fazer uma atividade de baixa intensidade, a moderada. Esse seria o indicado nesse momento. De acordo com esse cardiologista, estudos comprovam que fazer atividade com máscara não prejudica a saúde. Foram avaliados tanto a sensação de cansaço como algumas variáveis fisiológicas e não se mostrou nenhuma alteração prejudicial para os praticantes de atividade física. Então, sim, a gente tem sim uma queda de rendimento, muito pela barreira física e pela até questão psicológica da sensação ruim de sufocamento, o ar meio quente que fica a gente inalando. Mas isso não vai trazer nenhum malefício para a saúde. O médico explica que nenhum exercício deve ser evitado, desde que você respeite seus limites. Não precisa evitar nenhum tipo de exercício. Você pode fazer o que você quiser, né, para
para o que te agradar mais para a tua atividade física, mas talvez, se você estiver muito incomodado com a prática, com o uso de máscara, talvez você reduza um pouco a intensidade, faça um volume de treinamento um pouco menor, mas mantenha a atividade física. Então é muito de adaptação, mas aí depois, às vezes, com o passar do tempo, a adaptação ao treino, você vai ver que você consegue melhorar e daí a gente vai progredindo, às vezes, de forma mais lentamente. E já que temos que usar a máscara, procure um modelo que te deixa mais confortável. Em algumas vezes a pessoa se adapta mais com alguns tipos de máscara até de tecido, esportivas, que ela tem uma certa sustentação que impede a máscara de entrar na boca. Outras pessoas se adaptam com a máscara cirúrgica, mas é uma questão sim, apenas de adaptação ao treino, começa devagar, não dá para colocar a máscara e achar que vai fazer a mesma coisa que fazia antes de usar a máscara, porque realmente o rendimento vai cair um pouquinho pela sensação de sufocamento. Lembrando que a gente ficar parado, a gente está gerando uma outra pandemia, a pandemia do sedentarismo, que a gente vai ver efeitos lá na frente. Então a gente tem que tentar se movimentar, se cuidando, mas que isso vai trazer muito benefício a longo prazo. O número de pessoas matriculadas na educação de jovens e adultos caiu mais de 8% no ano passado em comparação com o ano anterior, 2019. É que a pandemia aumentou as barreiras para a população que já tinha dificuldade de acesso aos estudos. A boa notícia é que no mesmo período, o programa de educação de jovens e adultos do SESI cresceu 26%. O formato do curso ajuda a explicar esse aumento. No Brasil, mais da metade da população acima dos 25 anos não completou o ensino médio. Era o caso da dona Jovelina, que deixou os estudos aos 14 anos. Ela e o marido voltaram para a sala de aula juntos, mas a Covid não permitiu que Claudemiro terminasse o curso. Ele faleceu, aí eu perdi assim, a coragem de continuar. Eu achei que eu não ia concluir. Eu disse que eu não tinha mais motivo para continuar meus estudos. E foi aí que eu encontrei o apoio da minha família. Minha família me ajudou muito. Um dos desafios da educação de jovens e adultos é que nem sempre é adequada à rotina do aluno. Para isso, o SESI tem apostado no programa Nova EJA. Criado em 2016 e em fase de expansão, o formato avalia os conhecimentos do aluno com base nas próprias experiências. Outro pilar da Nova EJA é a educação à distância, tudo para acelerar o aprendizado. Uma das técnicas utilizadas é a de reconhecimento de saberes, que avalia o conhecimento prático do aluno. Depois, todo o curso é personalizado para completar as lacunas. O EJA também oferece o técnico profissionalizante. É um modelo vinculado ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho, com certificação técnica e profissional. Também há o reconhecimento de saberes, só que a diferença aqui é que vai desenvolver habilidades específicas de formação desse estudante para o mercado de trabalho. Dona Jovelina concluiu o ensino médio, mas não parou por aí. Levou adiante os planos que eram dela e do marido, e agora está na faculdade. Eu sei que eu vou me surpreender com muita coisa, vai ser muito gratificante, né? Acredito que vai ser uma conquista que não tem preço, não tem preço. Em razão do aumento do contágio da Covid-19 no Paraná, o governo do estado ampliou as medidas restritivas de enfrentamento da pandemia. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, fala mais sobre esse decreto. O governo do estado do Paraná publicou um novo decreto, 7672, que tem validade até o dia 31 de maio. E neste decreto nós estamos passando toque de recolher das 23 horas para as 22 horas, 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Também mantém-se as restrições à venda e ingesta de bebidas alcoólicas em vias públicas e voltamos ao estágio anterior, também interrompendo as atividades não essenciais aos domingos. Todas essas medidas são necessárias, porque estamos enfrentando um aumento do número de casos positivos de Covid-19 no estado do Paraná inteiro e também a ampliação da ocupação dos leitos, tanto de enfermaria, mas principalmente dos leitos de unidade de terapia intensiva,
em todo o estado do Paraná neste momento. Ultrapassamos a casa de 95% de ocupação e isso se traduz numa grande dificuldade para os nossos hospitais, para as equipes médicas e de enfermagem e para todo o funcionamento do sistema. Nós vamos continuar acompanhando de perto os dados epidemiológicos, estatísticos, dia após dia, mas eu quero reiterar, temos todos os dias novos óbitos registrados. São paranaenses que têm família, que têm endereço, que têm uma história de vida e por isso nós precisamos continuar todos os cuidados. As vacinas estão chegando numa velocidade que nós gostaríamos que fosse um pouco maior. Mesmo assim, vacina chegando no Paraná, rapidamente distribuída para as regionais de saúde e para os municípios. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho, que é a orientação do nosso governador Ratinho Júnior. Era isso que eu queria, nesse momento, deixar muito claro. Vamos continuar acompanhando toda a movimentação dos municípios e estaremos ao lado dos municípios para juntos, mais uma vez, passar por este momento tão difícil da subida do número de casos no estado do Paraná. E essas medidas, gente, já começam a valer este fim de semana. Domingo, tudo fechado aqui no Paranazão. Este boletim informativo a gente termina aqui. Voltaremos com mais informações ao longo aí da nossa programação. Até a próxima!